Olá, boa noite, que a paz esteja com todos. Estamos em mais um Anoitecer com Deus. E que maravilha, não é, irmãos? Nossa, eu fico esperando este momento para estar compartilhando com todos vocês essa linda palavra do Senhor. É um momento em que nós estamos ali em comunhão com Ele trabalhando em nosso coração. É muito bom. E se você gosta de assistir ao Anoitecer com Deus, não deixe de curtir este vídeo, inscrever-se no canal Anoitecer com Deus e compartilhar este vídeo. Amém? Combinado? Então rapidinho, vamos lá, curta, compartilhe e inscreva-se. Amém? Vamos para a palavra de Deus? A palavra de Deus essa noite está no livro de João, o Evangelho de João, nosso amigo João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. Olha que palavra tremenda que o Senhor nos traz neste anoitecer com Deus. Amém? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor em João 3, do 1 ao 6. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo e do Espírito. Aleluia! Irmãos, olha que palavra tremenda, como Jesus é sábio, como Ele é poderoso, sábio, é algo assim, numa conversa. Nicodemos era um homem, como diz a palavra de Deus, um fariseu muito importante na época, na sociedade. Ele não queria ser visto com Jesus, dá para perceber? Porque ele procurou Jesus à noite. Na calada da noite, ele quis ter com Jesus, ele quis estar com Jesus. Então, a primeira reflexão dessa noite é: você quer estar com Jesus? Você tem essa curiosidade? Vamos abrir o coração, vamos ser sinceros. Você tem curiosidade para saber sobre o reino de Deus? Sobre para onde você irá após a morte? Que a morte poderá acontecer num piscar de olhos, irmãos, ninguém sabe. Eu posso saber o que eu estou fazendo agora, mas daqui um segundo eu não sei mais. Então o amanhã pertence a Ele, o depois pertence a Deus. Então nós estamos, começo de conversa, estamos nas mãos de um Deus poderoso, o Criador, o que te trouxe ao mundo. Amém? Primeiro ponto. Então você não tem curiosidade de saber para onde você irá daqui a pouco, após a morte, ou daqui 10 anos, não sei. Mas há no fundinho do teu coração uma curiosidade? Nicodemos teve essa curiosidade. Ele quis estar com Jesus, mesmo que na calada da noite, mesmo que longe dos olhos humanos, mas ele quis ver o dono da bênção, o Rei dos Reis, o mestre, o Rabi, como ele diz. Ele reconheceu que ele era mestre, porque ninguém poderia fazer grandes feitos se não fosse da parte de Deus. E olha que surpresa! O Senhor Jesus tocou naquilo que era necessário na vida de Nicodemos: a transformação, o nascer de novo, o saber que existe um Deus, mas esse Deus, Ele é Pai de Jesus, unigênito. Ele reconheceu que algo tinha de interessante entre Jesus e Deus, porque ninguém poderia fazer grandes feitos como fazia se não fosse da parte de Deus. Então, olha só a surpresa. Quando ele se declara ao Senhor Jesus essa
carência de não saber o que é o nascer de novo demonstra aí a nossa fraqueza humana demonstrada ali em Nicodemos. Então nós temos sim carência de saber sobre aquilo que ainda é um mistério até o momento. O que faço para ter a vida eterna? Nascer de novo. E aí um homem tão inteligente, né, um dos principais aí dos fariseus, ele não sabia exatamente o que estava a dizer Jesus Cristo. Necessário vos é nascer de novo. Aí um homem tão inteligente, né, ele mostra sua fraqueza dizendo, mas poderá um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? Como se fosse até meio que, né, um sorrisinho talvez ali tivesse, não está dizendo, mas, Senhor, né? Poderá um homem? Ou então, de repente, ele falou mesmo com toda a ingenuidade, com toda a infantilidade, pode até ser, mas pode nascer um homem de novo, já sendo velho? Jesus respondeu, necessário vos é nascer da água e do Espírito, necessário vos é nascer novamente. Aí ele ficou muito curioso e quis entender o porquê. Porque é necessário ter um novo nascimento que é de dentro para fora. Porque aqui, com um senso comum, por exemplo, o que não é o novo nascimento? Vamos ver. Muitas pessoas confundem a natureza do novo nascimento com coisas que acontecem com a pessoa. Por exemplo, se ela se converte a Cristo. Mas nós aqui vamos ver alguns pontos de que não significa ser novo nascimento. Esses itens, esses fatores que eu vou citar agora. Por exemplo, uma pessoa bem-sucedida é um novo nascimento? Reflexão, pense aí. Não é novo nascimento, por exemplo, aí já vamos responder, ter um grande conhecimento bíblico. De repente você vê, aquele homem, aquela mulher de Deus, como ela sabe da Bíblia, como ele sabe da Bíblia de capa a capa. Isso é novo nascimento? Não é. Então o ser bem-sucedido é, pensa aí um pouquinho, ser conhecedor da palavra de Deus, só isso basta para ter um novo nascimento? Outro item, ser uma pessoa profundamente religiosa, ou seja, que religiosamente ela vai em todas as reuniões, ela confessa os seus pecados ao Senhor, mas ela tem um novo nascimento. Isso significa, define novo nascimento. Novo nascimento, por exemplo, é ter um cargo de liderança dentro de uma igreja, ser um líder ou desempenhar alguma função na casa de Deus. Isso define a pessoa ter um novo nascimento. Novo nascimento, por exemplo, é ter informações sobre Jesus. Alguém pergunta algum fato histórico que aconteceu, alguma localização geográfica de onde aconteceu a vida de Jesus, por onde ele passou. Isso define que a pessoa teve um novo nascimento? Irmãos, isso é um novo, vamos imaginar para os olhos, né, de um leigo na vida espiritual, é uma reforma moral que ele teve, né? Ele passou por algum processo, estudou mais a palavra, conhece geograficamente, conhece historicamente, tem um cargo na igreja, mas é um novo nascimento? Define uma pessoa como um novo nascimento? Não, irmãos. Sabe por quê? Uma pessoa que ainda verdadeiramente não se entregou a Jesus e não conhece, ela pode ser tudo isso. Por exemplo, o bem-sucedido, que foi a primeira pergunta lançada. Tem muitas pessoas bem-sucedidas no mundo todo, mas bem-sucedidas, e que não são cristãs, ainda não se entregaram a Cristo. Só que a pergunta é, onde passará essa pessoa na eternidade? Caso se findar o tempo dela, caso não, porque é fato, né? Se findará um dia. Mas no momento que essa pessoa fechar os olhos, que o seu corpo, que do pó veio, do barro veio, voltar ao pó, e o espírito voltar a Deus, essa alma que não aceitou Jesus, onde ela passará a eternidade? Ela pode ser um bilionário, trilionário, mas se ela não teve um encontro, como Nicodemos teve aquele encontro aquela noite, na calada da noite,
de nada adiantará os seus bens. Agora, a mesma coisa é de nada adiantará alguém historicamente pela capacidade que Deus nos deu, né? Que Deus deu ao homem de razão, de inteligência. Ela estudou a palavra, ela sabe a Bíblia de capa a capa, mas se ela não se entregou ao novo nascimento, que é 2 pontos. A transformação de dentro para fora, o renovo, o deixar Deus conduzir a tua vida para a eternidade. Ou seja, não sou mais eu que vivo, como disse o apóstolo Paulo, mas é Cristo que vive em mim. Em todas as decisões e ações, eu ter a vontade de Deus prevalecendo. É realmente aceitar o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso em nossa vida. Que seja feita a tua vontade, ó Deus, assim na terra como é no céu. Ah, Senhor, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas dívidas como eu já perdoei os meus devedores. É ter realmente o arrependimento genuíno, é reconhecer que é pecador e carece do perdão do Senhor, da renúncia ao pecado e do novo nascimento que será de dentro para fora. Aleluia! Nós temos aqui, por exemplo, o reino de Deus, em João 3,3. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, mas ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Então Jesus deixa bem claro, aqui nessa passagem, que o encontro com Nicodemos, essa pessoa, ele pode ver o reino de Deus se ele realmente entender que o nascer de novo implica numa mudança radical. Não sou mais eu que decido pela minha vida, mas sim Cristo. Sim, os ensinamentos de Cristo. O que Cristo faria em meu lugar? Então é a pessoa viver realmente aquela ideia de que a transformação não vem dela mesma. A transformação vem do alto, a transformação vem dos céus. A transformação é deixar o Espírito Santo agir na tua vida. A palavra de Deus nos deixa bem claro que não é por força humana, mas pela ação do Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, o Espírito Santo. Eu posso até dizer numa ilustração aqui que pode até um leão, que é carnívoro, tornar-se um vegetariano do que converter uma alma por esforço humano. Por esforço humano, irmãos, jamais se converterá uma alma. Jamais uma alma se voltará a Deus. Voltará aos ensinamentos de Deus. Se voltará. Jamais. Ela apenas irá ter um novo nascimento de dentro para fora através da ação do Espírito Santo na sua vida. Só o Espírito Santo pode dar vida aos ossos secos. Só mesmo o Espírito Santo pode trazer vida àquele que está morto. Então Nicodemos estava numa situação de morte, ou seja, por quê? Ele estava andando, caminhando, falando, respirando, só que o pecado tem um salário. E qual é o salário? É a morte. Quando ele se reconheceu como pecador, se reconheceu um homem que carece de uma ação sobrenatural do Espírito Santo na sua vida, daquele momento em diante, a sua vida foi transformada. E isso pode acontecer com você, está acontecendo comigo, porque todos os dias a palavra do Senhor vem e me renova. Todos os dias eu não posso sequer deixar um dia de estar na presença de Deus, buscando me alimentar espiritualmente e saber que a transformação da minha vida vem do alto, vem de Deus, vem das mãos divinas do nosso Senhor. E essa noite, então, eu gostaria que você, juntamente comigo, refletisse sobre essa questão. O reino de Deus é para nós. O reino de Deus está próximo. Para onde você quer ir? Existe apenas 2 caminhos. Ou eu estar eternamente com Deus, ou eu me entregar às minhas vontades, viver segundo o curso do mundo e me entregar e ter um final para onde Deus não criou para mim, criou para Satanás e seus demônios, o inferno. Então estamos diante de 2 realidades. Eu quero passar a minha eternidade
com Deus, no reino dele, nas moradas que ele foi preparar para mim, Jesus Cristo foi preparar para nós, ou eu tenho a opção de viver eternamente no inferno, local que nem foi criado para mim, mas é para lá que irei se não me converter, se não me reconhecer como pecador e carente das misericórdias do Senhor e carente do perdão do Senhor. Então, é uma noite de reflexão. Amém? Que você possa refletir e fazer uma boa escolha. Trilhar os caminhos do Senhor e deixar que venha do alto o poder de transformação de dentro para fora. Eu quero orar por você. Querido Deus e Pai de amor, Pai de misericórdia infinita, em nome do Senhor Jesus eu apresento essas vidas, ó Pai, que o Senhor venha trazer, ó Pai, o renovo, a transformação e o novo nascimento a cada um, em nome de Jesus. Amém. Que a paz esteja com todos.